Jayurada Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jashodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatcha Deshatarine. Haribol, Haribol. Mais uma vez, estamos aqui tendo essa bênção, né, divina para falarmos de Deus, né, do Senhor Krishna, do Bhagavad Gita, de toda a informação que precisamos para despertar completamente aqui nesse mundo material, onde tudo parece assim um grande mistério, né? Todo mundo esquecido, né? Esquecido da sua condição de ser nesse mundo, todo mundo se identificando com algo que não é. Então, quando temos a oportunidade aqui de falar o Bhagavad Gita, que revela tudo de uma forma muito simples, pela misericórdia de Deus. Então, o Senhor Krishna, ele vem aqui e simplesmente, né, nos revela o que precisamos saber, nem de mais, nem de menos. É como se Deus falasse assim, olha, o essencial é isso aqui que eu estou falando no Bhagavad Gita para você aprender e você seguir sua vida até o momento da morte, né, física. E todo o resto, todos os Vedas, conhecimento científico, metafísico, todo outro tipo de conhecimento é secundário. São interessantes, são bacanas, né? Mas se você for entender que o tempo está passando muito rápido, que a morte está ali no dia de amanhã mesmo, você imediatamente toma essa decisão de buscar o conhecimento essencial. Isso eu realizei na minha vida, né? Eu gostava muito de estudar várias filosofias, ficava interessado nas diversas religiões, mas não tinha esse conhecimento assim, essencial. E quando eu li o Bhagavad Gita, e também quando você realiza, né, o espírito do Bhagavad Gita, você pode ver que na boca de todos os chamados assim, mestres de cada religião, de cada instituição, eles falam diretamente o que temos que fazer, né? Quando toda a informação, por exemplo, do mestre Jesus, simplesmente foi amar a Deus sobre todas as coisas. Todo o resto que ele fez, todos os milagres, todas as dicas de ciência mental, emocional, comportamento, ética, tudo isso aí são ensinamentos para você purificar a sua vida. Tá? Não é para você se tornar um moralista ou um manipulador da mente, manipulador da matéria. Para que serve tudo isso? Você tem que ir na essência da coisa. De modo que no Bhagavad Gita, o Senhor Krishna está explicando, eu sou Deus, eu sou a causa de todas as causas, a origem de tudo. Né? Eu sou a forma completa de toda existência, de toda a eternidade, de toda a consciência, todo conhecimento. Eu sou a essência de toda a bem-aventurança, da felicidade, do amor. De modo que Krishna, né, o próprio Deus,
Ele fala, eu sou a fonte de tudo. Se você se conecta comigo no seu coração, e isso que é o conhecimento essencial, você entender como se conectar com Deus no seu íntimo, né, espiritual, você está em posse de tudo, né? Já que tudo é Deus, quando você está com Deus, você já está em posse de todo conhecimento, toda consciência. E, na verdade, Deus é que está fazendo tudo na sua vida. Mas temos esse campo, né, de evolução da mente, do intelecto, onde aprendemos diversos tipos de ciências, conhecemos as leis da matéria, muito assunto metafísico, dentro do contexto, né, universal. Então temos toda essa gama de conhecimento, mas temos que dar prioridade àquilo que é essencial. O que é essencial? É você despertar o amor a Deus. E quem é Deus? Deus é revelado no Bhagavad Gita como essa pessoa suprema, a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna. Onde está Krishna? Krishna, no momento, ele está dentro do seu coração como o Senhor Vishnu, certo? Krishna está em seu santo nome, o Mahamantra Hare Krishna. Krishna está em Vrindavana, no mundo espiritual, que é um estado de consciência divina, que é natural do nosso espírito, já que somos partes integrantes dele. E se não fizermos essa conexão essencial, não atingirmos a essencialidade daquilo que somos, um espírito servo eterno, amoroso de Deus, né? Todo mundo é um devoto puro de Deus em essência. Se você não atingir essa posição aqui no mundo, todo o resto de conhecimento, seja dos Vedas, seja dos mestres, assim, não tem um significado, como eu estou falando aqui, essencial. É algo secundário. Daí, quando o mestre chega e fala, amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, aí está, né, encerrado, vamos dizer assim, todas as outras leis que derivam dessa. Quando a pessoa está amando a Deus sobre todas as coisas, naturalmente, dentro dessa união, né, em amor, Bhakti Yoga, você começa a ser um agente dessa sintonia vibracional com Deus. Tudo que você vai fazer está de acordo com a vontade divina. Você já não está agindo como alguém separado de Deus, mas você está interagindo a sua energia com a energia divina. E tudo que você faz, né, nessa condição mais pura de ser, é perfeito, é o ideal divino para você que está aqui nesse mundo. Compreende? Eu tento falar aqui de uma forma bem simples para as pessoas não especularem muito, né? Tem pessoas que perdem vidas e vidas estudando religiões comparadas, ou ficam tentando entender o que é a vida, o mistério da vida, através de várias filosofias, em determinadas eras do tempo que surgem, né, filósofos famosos. É interessante porque isso aí mostra a qualidade do ser humano em pensar, né, em raciocinar, em usar a razão para compreender o que é esse universo, né, o que eu estou fazendo aqui. Só que quando o próprio Deus ele vem falar diretamente, não tem como ter um contra-argumento, né? Deus, né, o Senhor Krishna, no Bhagavad Gita, ele é a autoridade suprema. O Bhagavad Gita é o conhecimento eterno que temos que adquirir e realizar. Não é só saber, né, o Gita, como a gente bem repete aqui. Você tem que se render a Deus, tem que despertar esse amor pelo divino, compreendendo que ele é a vida da sua vida, ele que está te dando condição de existir. E esse amor, né, progressivamente, através da prática espiritual ou do seu desejo ávido, intenso,
de se situar nesse divino, porque você despertou. Qualquer outra coisa que você fizer, você sabe que está na natureza da ilusão, da especulação. Então você se rende a Deus e esse amor vai progredindo, né? De acordo com a relação sincera e verdadeira que você está tendo com Deus no seu coração. E no final esse amor ele se torna um amor puro por Deus. Krishna Prema. Então Prema significa amor puro por Deus. Todos nós somos devotos puros de Deus. Só temos que nos conectar com Deus para que essa pureza transpareça no decorrer da nossa vida aqui chamada material, nessa forma humana de vida que é criada por Deus para a gente atingir, né, essa plataforma de compreensão máxima. E aí, quando você sabe disso, né, fiz aqui um resumo completo da essência do conhecimento. Quando você chega nesse ponto, não há mais assim, nada substancial para você aprender. Certo? Você tem que compreender quem é a substância última da existência, quem é a causa de todas as causas. E aí você vai transcender até mesmo esse apego do conhecimento nesse mundo. Então, sabedoria real significa que você realiza Deus dentro do seu coração. E fazendo isso, né, aí você vai naturalmente observar os pontos de razão, de raciocínio humano, mas não mais com aquele interesse pleno, porque você sabe que tudo isso aí é ilusão. Ter poder da mente, né, ter um conhecimento de todas as escrituras, ser um bom orador, você simplesmente transcende. E isso é muito simples, porque você, como um espírito, você sempre é transcendental à energia material. Você é a energia superior de Krishna, agindo aqui nos elementos materiais, no qual essa forma humana, ela nada mais é do que uma expressão da sua mente, que é uma energia sutil, uma ferramenta também que Krishna, Deus, coloca a seu serviço. E por trás de tudo está a sua consciência espiritual. E a sua consciência tem que se tornar o quê? A consciência de Krishna. Já que você é uma parte de Deus, de Krishna, uma parte integrante, a sua consciência espiritual, para ser perfeita, ela tem que estar inserida na consciência de Krishna, de Deus. E aí você começa a andar, né, como um Deus, né, minúsculo nesse mundo, como um Krishninha. Você se manifesta como um Krishninha nesse mundo. Deus age através de você e você age através de Deus. Essa é a situação perfeita que todo mundo tem que chegar, não importa em qual escola, né, esteja vivendo aqui nesse mundo material. Seja a pessoa num corpo de arcanjo, de anjo, de todos esses seres que têm um mínimo de consciência ou o máximo de consciência. Até o Senhor Brahma, que é considerado, né, o criador do universo, que tem a consciência mais poderosa, vamos dizer assim, ele é rendido a Krishna. Ele cocria com Krishna a criação do universo, né? Então não é o Senhor Brahma que cria o universo, ele cocria. Quem cria, quem dá a potência, a inteligência, a ordem para manter esse universo todo aqui é Deus. É Krishna, é Vishnu. Assim também você cocria a sua vida, o seu micro-universo, de acordo com a potência que Deus ele vai te dando quando você está nessa conexão. Lá no começo da criação, o Senhor Brahma ele procurou, né, a causa desse universo e ficou procurando, né, o cordão umbilical de Garbhodakashayi Vishnu. E não achava. Então o Senhor Vishnu falou para ele, né?
Senta em meditação. Tapas. Ele falou, tapas, tapas, tapas. Faça austeridade de me encontrar em seu coração. Você não vai me encontrar descendo todos os limites do universo para encontrar, né, que você está numa flor de lótus que emana, né, do caule do meu umbigo, assim, porque Krishna é transcendental. Então, mesmo o ser mais evoluído desse universo, que é o Senhor Brahma, ele não pode compreender Krishna através do seu raciocínio, da sua especulação, do seu entendimento mental. E Krishna fala, faça tapas, austeridade, sacrifício, medite. E aí, através da realização espiritual, você vai entender como eu estou em todas as coisas. E é isso que temos que fazer. Se você realmente quiser compreender Deus, você tem que atingir essa posição espiritual transcendental para entender o que é transcendental, porque Deus é absoluto, transcendental. O resto é um sonho, né? Um sonho de Maya. Compreende? E daí o Senhor Krishna vem, naturalmente, fala todo o Bhagavad Gita e ele explica que durante, né, um tempo assim, da existência terrena, esse conhecimento se perde, né? Porque as pessoas, as almas que estão aqui estão em esquecimento completo. Mas Deus, ele sempre arranja um jeito de enviar, né, um emissário seu, um mestre, um servo seu lá no mundo espiritual, ou ele vem através de uma expansão, de uma encarnação, e ele vem pessoalmente também, como ele veio como o Senhor Krishna e falou o Bhagavad Gita e restabeleceu esse conhecimento. E para isso ele teve que erradicar essa parte da humanidade, né, seres demoníacos que viviam, né, nesse egoísmo completo, não queriam saber de Deus. Eles achavam que eram o próprio Deus, ou que tinham um poder paralelo ao poder divino. Daí o Senhor Krishna vem e simplesmente interrompe essa brincadeira demoníaca nos mundos onde, né, considerados escolas, que estão funcionando em desequilíbrio, em desordem, em desarmonia. Por isso o Senhor Krishna veio há 5.000 anos atrás, como vem em todas as eras, em formas diferenciadas, mas dessa vez ele veio na forma, né, aqui, ó, original dele, do Senhor Krishna, essa é a forma original de Deus. E aí ele pregou para Arjuna, né, no campo de batalha de Kurukshetra, todas as evidências do que nós temos que, né, saber para despertarmos, tá? Então, o esquecimento às vezes é uma bênção, né? Se a gente ficar lembrando o que fez em vidas passadas, assim, isso aí às vezes não é muito bom, né? Porque fizemos muitas coisas assim, insensatas. Aí Deus dá, né? Como Deus está no nosso coração, e nós vimos no verso anterior, Deus ele dá a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. De modo que esse esquecimento da alma passa a ser uma misericórdia, né? Menos carga para você lembrar. Aí Deus fala assim, ó, agora você está zerado, está no esquecimento, vai colher os frutos de tudo aquilo que você fez na vida passada, né? Frutos bons, frutos ruins, dentro do contexto do ego, mas ao mesmo tempo eu vou apresentar para você um processo super fácil para você purificar a sua mente, e também eu vou deixar aqui o conhecimento do Bhagavad Gita. E Krishna fala, e eu espero que você se interesse nisso, né? Se interesse em querer ler, né, o Bhagavad Gita, ou ouvir alguém falando o Bhagavad Gita. Krishna fala, eu quero que você estude, vire um estudante do conhecimento essencial. Por isso que no verso
2 do capítulo 9, o Senhor Krishna diz: Raja Vidya Rajaguyam Pavitram Idam Uttamam Pratyak Shavagaman Dharmyam Shushukam Kartum Avyayam. Então ele fala: Raja Vidya Rajaguyam. Esse verso é conhecido. Esse conhecimento, Arjuna, que eu estou te passando aqui agora, é o rei de todos os conhecimentos. Ele é o conhecimento mais secreto, mais confidencial. Rajaguyam. Quando você toma posse do conhecimento do Bhagavad Gita, assimila isso e vive a verdade do Bhagavad Gita, se rendendo a esse conhecimento na sua vida diária, de modo prático, sabendo que você vai se libertar das cadeias de Maya, né? Das algemas dessa prisão mental que a maioria das pessoas que rejeitam Deus vive. Você vendo essas vantagens, imediatamente você vai se tornar um sábio maravilhoso nesse planeta Terra ou em qualquer lugar que você estiver. De modo que não há problema, assim, não tem mistério. É o conhecimento mais confidencial. Tá? Deus está te dando esse conhecimento. Então, onde eu vou achar esse conhecimento? Cada pessoa fala uma coisa, né? Eu entro ali na internet, tanta coisa, tanta profecia, tanto vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas a pessoa não se situa em si mesmo, no espírito. Daí, o próprio Deus vem, né? Essa é a misericórdia de Deus. Quando Krishna veio como Chaitanya Mahaprabhu, ele também deu a misericórdia máxima, ensinando pessoalmente como que a gente tem que se comportar aqui nesse planeta. É lógico que a gente não vai se comportar como Deus, porque Deus é Deus, né? Mas a gente vai se comportar como um deusinho dentro daquilo que é o nosso micromundo, né? E esse comportamento é perfeito quando você se rende a Deus e existe no seu movimento da jornada humana, praticando o serviço devocional, que são ações para satisfazer a vontade de Deus. Tá? Então esse é o seu livre-arbítrio, né? Um dia a gente estava falando sobre livre-arbítrio, e o livre-arbítrio não significa que você tem liberdade para fazer tudo, né? Porque você vai fazer o quê? Liberdade para fazer tudo que te põe cada vez mais numa prisão da matéria, que te degrada cada vez mais a alma. Então, esse tipo de liberdade não é liberdade. Liberdade significa ser livre. Então, quando Deus te dá o livre-arbítrio, significa que você tem a liberdade de escolher em ser assim, controlado por Deus, que está no seu coração, ou dirigido, né? Talvez essa palavra controlada a gente ainda pense de uma forma negativa, né? Uma forma dirigido amavelmente por Deus no seu coração, ou você pode ser realmente controlado por Maya, a energia ilusória, os 3 modos da natureza material. Esse é o nosso livre-arbítrio. Tão logo você esteja situado nos pés de lótus de Deus, né, que está dentro do seu coração, você caminha nesse mundo livre, porque você está vivendo na verdade. Certo? Agora, se você caminha nesse mundo na força de Maya, da ilusão, mesmo que aparentemente você se ache uma pessoa livre, porque você conquistou todas aquelas coisas que te escravizam, né, nesse mundo, você na verdade é um prisioneiro, totalmente controlado pelos modos. E é isso que Krishna vem nos ensinar aqui no Bhagavad Gita, principalmente no capítulo 14, sobre os modos da natureza material. E Krishna fala, você tem que transcender esses modos da natureza material e se render a mim. E Krishna fala no Bhagavad Gita, eu vou retirar da sua vida essa energia material que está controlando o seu espírito, que está deixando você num estado de loucura material, psíquica, emocional. Certo? Então temos que nos desvencilhar completamente dessa loucura
dessa programação, desse condicionamento, né? Krishna fala muito que nós somos almas condicionadas, ou fala-se muito em crenças limitadas. Criamos limites na nossa vida para viver e julgamos que isso é uma espécie de liberdade, né? Caminhar dentro de um condicionamento programado por seres que sempre estão nos manipulando, né? Os seres de natureza mais demoníaca ou cheio de interesses, que muito ambiciosos, né? Muito luxuriosos. Como vemos hoje em dia, isso aí é muito fácil constatar. No entanto, Krishna fala, eu quero que você entre no meu refúgio. Renda-se aos meus pés de lótus, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, adore-me. Pode deixar que eu vou direcionar a sua vida muito além desses condicionamentos e programações, né, dentro de uma certa cultura, tradição, religiões, filosofias, ciências, várias especulações, idealismo, né, ideologias. Quando você está com Krishna, você se liberta. Se você está sempre pensando em Deus, né, no Sri Krishna Sankirtana, né, Krishna Katha, só assim, interagindo com o divino no seu coração, e isso vai passar a ser o maior néctar, a maior bem-aventurança, porque é isso que nós temos que fazer, é isso que o Bhagavad Gita nos ensina. Então você vai viver num mundo assim, tipo à parte, né? Que é um mundo consciente, um mundo sábio, um mundo alegre, você vai ser um cara criativo, cheio de bom humor. Deus vai te dar uma inteligência acima do normal para você atingir essa realidade que todo mundo está querendo entender. Então, assim, a gente tem que despertar imediatamente, né? Imediatamente, né? Qual é o desejo de um guru, de um mestre, de um sábio, do Senhor Brahma, né? Dos seres que agem, dos semideuses, seres que trabalham nessa hierarquia, que orienta essa escola chamada Planeta Terra, na qual você está aqui, parece que você está sozinho, você está completamente configurado dentro de um sistema angelical para você aprender o que você está fazendo aqui. Tá? Mas a partir do momento que você entende a consciência divina, né, o conhecimento dado, por exemplo, no Bhagavad Gita, você se liberta. Você já está pronto para não ficar mais nessa escola terrena. A ideia é que Krishna ele quer nos levar de volta para o mundo espiritual. Então você tem que criar dentro do seu íntimo, né, essa condição espiritual. Você só pode voltar para o mundo espiritual se você desenvolver aqui no planeta Terra, né, a sua forma espiritual. E essa forma espiritual, ela é despertada, né, redespertada, porque você sempre tem essa forma espiritual, através desse contato constante no nível intuitivo, conectado com Deus no seu coração, e também lembrando, né, de Krishna, Chaitanya, do Santo Nome. Esse conhecimento, ele é fabuloso, né, esse conhecimento do Bhagavad Gita, exatamente por causa disso, que ele te dá essa realização do espírito, porque você obteve essa sabedoria e você está seguindo essa sabedoria, que pede que você entregue a sua alma para Deus, para a partir daí ele te orientar internamente para você atingir esse ponto de ascensão da energia, de consciência, para que na hora da morte você esteja qualificado para voltar para o mundo espiritual e não ter que voltar de novo para algum planeta, escola, material, em alguma dimensão, seja celestial, seja infernal. Você tem que sair aqui desse mundo. Esse mundo ele não é ruim, ele é uma escola. Tem um propósito, né? Tudo que Deus cria é perfeito, é completo. E você tem que entender o propósito desse mundo material no qual você está aqui meio que boiando com as ondas da especulação, da imaginação, do idealismo. E
E você não para entender que o fato é muito simples. Você simplesmente tem que reconhecer quem é Deus, conforme ele se descreve, né, nas Escrituras. Inclusive o verso que a gente vai ler antes desse aqui agora, que tem esse conteúdo, né, porque a gente fala aqui inspirado. Então Krishna está falando assim, ó, quem quer que me conheça como a suprema personalidade de Deus, né, botar aqui, ó, para quem nunca leu o Bhagavad Gita, ó, quem quer que me conheça como a suprema personalidade de Deus, sem duvidar, é o conhecedor de tudo. Ele, portanto, se ocupa no serviço devocional pleno a mim, ó filho de Bharata. Esse verso aí eu já fiz uma aula, né, sobre esse verso. Bem poderoso, bem interessante. Então, Krishna ele fala assim, ó, se você me reconhece como Deus, a pessoa suprema, você é o conhecedor de tudo. Aí nós vamos entrar nesse verso que a gente vai falar agora, tá? Que é o verso 20 do capítulo 15, é o último verso. Depois de ele ter dado várias impressões da gente, né, espirituais, nesse capítulo 15, ele fecha falando, quem me reconhece como a suprema personalidade de Deus, é o conhecedor de tudo. E aí, quando você conhece Deus, o que você vai fazer? Você vai se, portanto, ele se ocupa no serviço devocional a mim, ó filho de Bharata, que é Arjuna, né? Se você realizou, ou pelo menos aceitou inicialmente com uma fé, uma confiança do que Deus está falando, que ele, né, é esse rapaz aqui bonito, né? Certo? Então, naturalmente, você vai querer, você vai entender que o lógico, né, o racional é se render aos pés de lótus de Deus, que é exatamente o que Krishna está falando aqui. Ele, portanto, se ocupa no meu serviço devocional. Ele começa a agir nesse mundo com essa direção de se qualificar, de se purificar, de se descondicionar, se desprogramar para atingir o ponto perfeito de você estar aqui nessa forma humana, usando a inteligência que Deus te dá para você retornar à dimensão divina, que é o lugar de amor, de felicidade, de consciência plena, todo mundo se relacionando em bem-aventurança completa com Deus. Isso é simples de entender. Ou você quer continuar aqui na maior ilusão, procurando um Deus imaginário, né, onde pessoas falam, eu realizei Deus, eu realizei isso, tal, tal, mas não é a mesma coisa que Deus chegar e falar diretamente. Parece que é difícil assim colocar na cabeça das pessoas uma coisa tão evidente. Mas por que ela não se rende a Deus? Ela deve ter um medo, ela deve ter algum trauma, deve ter alguma culpa, alguma vergonha assim, em relação a algum orgulho, né? Principalmente alguma inveja, né? Por isso que você caiu da sua posição espiritual, porque você é um invejoso. Você pode não entender como que aconteceu isso, né? Esse sintoma de inveja. Você fala, não sou invejoso, eu gosto de Deus, acredito em Deus. Mas se você não se rende a Deus, significa que tem uma pontinha de inveja, de orgulho, de ego, né? E Deus está ali simplesmente todo entregue para qualquer pessoa, né? Na medida em que você se rende para mim, diz Krishna, eu me revelo proporcionalmente. Mas você não se rende, você só quer ficar na teoria, no conhecimento, nos rituais, nas regulações. Você não coloca amor, você não coloca seu coração na interação com Deus. Deus trabalha com amor, ele não trabalha com sabedoria, assim, ele trabalha com amor. A sabedoria é para te levar a esse ponto, né? A Jnana Yoga é para te levar no ponto de Bhakti Yoga, né? A Dhyana Yoga, a meditação, é para levar você a esse ponto de Bhakti Yoga, o amor a Deus. Tudo te leva ao amor a Deus. Quando você chega ao amor a Deus e você se rende a Krishna, e Krishna está falando nesse verso, você sem dúvidas é o conhecedor de tudo. Agora, não há nada mais a fazer, a não ser você permanecer em serviço devocional desse mundo,
até chegar a hora da morte e você voltar aqui para, né, o lar original, Vaikuntha Loka Dhamma, Vrindavana, qualquer lugar que você quiser, com corpo espiritual, né? Porque essa criação material aqui, o Bhagavatam diz que é só 1/4 da criação. 3/4 da criação, a maioria dos espíritos estão vivendo lá no mundo divino, né? Estão vivendo com Deus, assim, face a face. Não tem dificuldade de estar face a face com Deus, certo? Então, quando você está cantando o Santo Nome, por exemplo, você está face a face com Deus, face a face com o ouvido, né? Qualquer sentido você pode estar face a face, mas tem sentidos, você tem mais sentidos assim, espirituais, assim, que você vai recuperar facilmente depois que você atingir essa ligação, né, com você mesmo, com esse entendimento. Então é isso que acontece, é isso que o Sr. Krishna, ele é muito simples. Bhagavad Gita é um livro de conhecimento muito fácil quando você recebe, né, essa orientação de uma pessoa que já está vivendo em Krishna, rendido a Krishna. Certo? Bhagavad Gita não é um livro de você especular, de você tentar raciocinar em cima dos versos. Bhagavad Gita é Krishna. Então você tem que se render ao Bhagavad Gita, que é a mesma coisa que se render ao Santo Nome. Se render a misericórdia de uma pessoa que está tentando passar esse conhecimento. É através da rendição, é somente através da rendição, que significa, né, o serviço devocional, que você vai ver Deus face a face, conforme ele explica a Arjuna no capítulo 11, a forma universal do Bhagavad Gita. Tem que se perguntar, né? Todos os dias, quando eu acordo, eu estou seguindo a minha vida rendido a Deus realmente, rendido a Deus realmente, assim, com todo o coração, ou eu estou rendido à maia, à ilusão, com aquela dúvida, com aquele sentimento de que isso é bom, isso é ruim, todas essas construções psicológicas ignorantes, que nada mais são do que derivações energéticas dos modos da natureza material. Certo? Então, no verso 20, Krishna fala: Iti goyatamam shastram idam kitam mayanaga etabudva budmi sati krita kriyascha bharata. Então, Krishna, depois de falar que ele é a suprema personalidade de Deus, né, e todo o conhecimento anterior até agora, ele está falando para Arjuna, né? Quando ele fala para Arjuna que qualquer um que conheça ele como a suprema personalidade de Deus, sem duvidar, com fé, com confiança plena, né? Não é só um acreditar para ver o que vai acontecer, você tem que se render mesmo, tá? E você se ocupando em serviço devocional, aí ele fala, a tradução agora desse verso que eu falei, esta é a parte mais confidencial das escrituras védicas. Ó pessoas sem pecados, e está sendo revelada por mim. Quem quer que compreenda isto se tornará sábio, e seus esforços redundarão em perfeição. Olha que verso magnífico, incrível. Através desse verso, Krishna, ele te dá toda a segurança, toda a proteção, né? Então ele está falando dessa aqui, isso que eu estou te falando, que eu sou Deus. Ele já se descreveu como também que o Brahman é uma energia dele, que ele está dentro do coração de todo mundo, mas quando ele dá essa finalização, se você me conhecer como a suprema personalidade de Deus, essa pessoa absoluta, entender que tudo, no final, é pessoal, né? É um caso pessoal. Aí ele fala assim, essa é a parte mais confidencial das escrituras védicas. O que são as escrituras védicas? São essas escrituras que vêm desde lá do
do início da criação. O Senhor Brahma, ele coloca todo o conhecimento à disposição do universo, né? O universo é criado e todo o conhecimento sobre o universo, em todos os parâmetros, todas as ciências, tudo, tudo. Ensina até a fazer disco voador, certo? Vimanas, né? Ensina tudo sobre história, medicina, o Ayurveda, tudo assim, ensinado detalhadamente, não falta conhecimento desse universo. Então Krishna está falando, mas de tudo na escritura védica, de todo o conhecimento, de todos os ramos, de todas as ciências, de todas as artes, o conhecimento mais confidencial é esse que ele está falando aqui agora. Que ele é uma pessoa absoluta e que ele, né, é assim, ó, ele se revela assim, e que isso aqui é uma pessoa absoluta. Você não pode relativizar a presença, a pessoa de Deus com esse corpo material, querer combinar seu corpo material, que é um corpo temporário, ilusório, uma projeção da sua mente com a forma absoluta de Deus. E você tem uma forma espiritual que é igualzinho em qualidade espiritual a essa forma absoluta. E com a sua forma, né, que é uma parte integrante da forma suprema, você se relaciona com Deus lá no mundo espiritual. Todo o canto 10 do Bhagavata é para te ensinar isso. Você tem que estudar os passatempos de Krishna. Desde quando ele faz esse passatempo de nascer, né, porque ele tem que fazer uma performance humana para a gente compreender melhor isso, até a hora que ele abandona o mundo material e vai realizar passatempos em outros universos, porque Krishna se expande, essa é a natureza de Deus, ele pode fazer do impossível o possível, e tudo aqui é um sonho de Mahavishnu, né? Uma expansão dele mesmo. Então é essa loucura, você vai compreender isso em nível absoluto quando você estiver vivendo em Krishna. Seu coração vai estar alinhado com essa energia de amor, que é a energia que faz você compreender Deus. Esse amor é Krishna com Radharani, Radha Krishna. Radha Krishna é a base de tudo, de toda a existência. É nesse amor que todos os movimentos psicológicos, emocionais, filosóficos, religiosos, científicos, né, tudo isso surge o quê? Do amor. Tudo é amor. Deus é amor. Então esse amor, ele, dentro da ilusão, ele se ramifica indiretamente em várias circunstâncias, onde através dessas transformações, vamos dizer assim, do amor, a gente está buscando essa conexão com Deus para amá-lo, acima de todas as coisas. E Srimati Radharani é essa energia de amor que está aqui agora dentro do seu coração, tentando, né, intuir a você se render a Deus, escolher na sua vida a fazer essa prática enquanto esse pouco tempo aqui nessa forma humana, numa era, né, chamada Kali Yuga, que é muito pesada. Porém, Krishna no seu coração, ele fala assim, nenhuma era é pesada quando você está comigo. Quando você está comigo no meu coração, eu que vou conduzir você. Não pensa que tem uma era melhor, né? Tem muita gente que tem uma era de ouro melhor, mas também não está rendido a Deus. E eu acho que até assim, uma era pior te dá mais vontade, né, de você sair desse contraste e se render a Deus. Então, se você se rende a Deus, você já está posicionado em relação a tudo, em essência. Se você está na essência de Deus, na sua essência espiritual, você já está vivendo perfeitamente em qualquer lugar que você estiver, seja no mundo material ou no mundo espiritual. Você só tem que entender isso. Por isso que o Krishna está falando. Essa é a parte mais confidencial das escrituras védicas, né? Ó pessoa sem pecados. Porque Arjuna, sendo um devoto puro, ele é uma pessoa sem pecados. Pecados, a gente sempre repete, pecado é o quê? É aquilo que te desvia de Deus. Então Arjuna era o melhor amigo de Krishna, ele estava sempre pensando em Krishna. Lá no mundo espiritual, ninguém tem pecado. Por quê? Porque lá todo mundo pensa em Krishna, a gente pode falar assim o tempo todo, mas lá não tem tempo, mas é uma simbiose amorosa.
E Arjuna tinha essa simbiose amorosa. Então ele não desviava a mente dele de Krishna. Apesar de Krishna ter colocado Arjuna em ilusão no campo de batalha de Kurukshetra para falar sobre o Bhagavad Gita. Todas as perguntas que Arjuna faz é intuída por Krishna dentro do coração de Arjuna através da forma do Senhor Vishnu. Porque não tem diferença, Vishnu, Krishna, tudo é Krishna se manifestando, né? Até a energia material é Krishna se manifestando. E essa interação, essa integração que você vai tendo através dessa sabedoria, vai gerar o amor, onde você vai viver nesse mundo aqui, nesse êxtase de poder estar falando do seu amigo supremo, do seu amor supremo, né? Da sua vida suprema, da sua consciência suprema. Então isso é incrível, né? Ninguém tem que viver sofrendo, reclamando da vida, se lamentando, se você entende que tudo está sendo direcionado na sua vida quando você está rendido a Deus. E você está rendido em amor, não em interesse. Você fala, eu quero que minha vida seja segura, protegida, e por isso eu vou me render a Deus. Não é assim que funciona. Deus, ele quer o amor incondicional, sem condições. Você se rende a Krishna porque você entende quem é Krishna. Se Krishna te der uma experiência desagradável ou negativa no mundo, você vai estar muito feliz também, porque é Krishna que está fazendo isso. Você já não tem mais aquele ego para contestar, isso é bom, isso é ruim, né? Igual o Srimati Radharani fala no último, né? Chaitanya Mahaprabhu fala com esse empoderamento de Srimati Radharani, né? Não conheço, no 8º verso do Shikshastaka, que ela fala assim, não conheço ninguém além de Krishna como meu Senhor, e ele sempre o será, mesmo que não me abrace ou se parta do meu coração, ele será sempre meu Senhor incondicionalmente. Essa é a mentalidade de um devoto puro, né? Você não está cobrando nada de Deus, você está tendo sua experiência aqui. Porque Deus vai ficar te dando coisa desagradável, né? Se vem algo desagradável é para te tirar de um caminho que você achava que era bom, mesmo numa instituição espiritual, onde você é um líder, um mestre. Às vezes Krishna te tira dali, porque ali vai crescer seu ego, seu orgulho. E Deus gosta muito de você, se você realmente é sincero, quando você não questiona. Então Krishna está falando aqui nesse verso, né, uma pessoa sem pecados, pessoa que não desvia a mente para outras coisas, né? No mundo espiritual, ninguém desvia a mente de Krishna, porque é o espírito ali diretamente conectado com Deus em amor, certo? Há vários tipos de relações com Deus, e você tem uma relação eterna com Deus também. Isso aí tudo vai ser evidenciado para você quando você despertar a sua forma espiritual através do serviço devocional. Tá? Você já tem uma posição eterna em relação a Deus. Um nome, você já tem um nome eterno também. Ok? Então, essa parte mais confidencial, ele fala, está sendo revelada por mim. É como Deus fala, eu estou falando, Cristo está falando, eu estou falando, eu estou revelando isso. Você tem que compreender que qualquer palavra, qualquer filosofia vai ser inferior à que está sendo falada por mim, diretamente para você. Você não tem que questionar, porque a Arjuna estava questionando Krishna no início, né, porque Krishna colocou ele em ilusão. Aí ele fala, está sendo revelada por mim, você não está percebendo que eu sou Deus? Aqui é o capítulo 15, ele já tinha revelado a forma universal dele, já tinha revelado a forma de Vishnu, a forma Brahman, a forma, né, de Krishna. Ele fala assim, está sendo revelada por mim. Entende? Não precisa de muita explicação para isso. Se Deus aparece aqui na sua frente, né, e fala para você, ó, eu sou Deus, você tem que fazer isso, 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 isso para sair dessa maia. Aí você, não, mas Deus não é bem assim e tal, porque eu estudei lá com aquele mestre, estudei com aquilo lá, tal, tal. Aí você tá ofendendo a Deus. Você está tirando ele do seu campo de autorrealização.
Então você só vai autorrealizar Deus e o que você é se você permanecer constantemente, né? Prática constante e desapego do pecado, daquilo que desvia sua mente de Deus. Ok? Então é um trabalho, né? Bhakti Yoga é um trabalho através das ações físicas, através do pensamento, através da emoção, através da meditação, através da inteligência, né? Buddha Yoga, tudo isso você vai chegar em Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é a finalização, é o último degrau da escada, né? Como diz Prabhupada. Então a Krishna fala, quem quer que compreenda isto, se tornará sábio. Qual é a diferença de um sábio para um tolo? Um tolo é que acha que sabe tudo. Tem erudição, conhecimento fenomenal de escrituras, de tudo que é relacionado à religião, à filosofia. Então ele se acha um sábio, na verdade ele é um tolo. Porque ele não está vivendo no essencial. Mas se você se rende a Deus, como ele falou aqui, se você compreenda que a coisa mais confidencial de todas as escrituras, você nem precisa estudar todas as escrituras, simplesmente se você se rende a Krishna, você atingiu o propósito pelo qual tudo isso aqui foi criado. Temos que nos render imediatamente a Deus, sair dessa estupidez, né, intelectual, essa volúpia, né, de orgulho, de você, através do seu falso ego, você achar que você sabe alguma coisa. Tem que se render a Deus, deixa Ele manifestar. O amor de Deus está acima de qualquer aspecto de erudição, intelectualidade, né? Um tolo que se acha sábio nesse mundo só porque ele fala bem, porque ele tem uma excelente memória, porque ele é um PhD erudito, assim, ele sente muito prazer com isso. Mas tudo isso aí é lixo, é um grande lixo quando você sente o amor de Deus. Lá no mundo espiritual é tudo tão baseado em amor que nem os devotos sabem que Krishna é Deus, mas eles sentem essa presença do amor supremo, Srimati Radharani, interagem assim em graus máximos de felicidade, de bem-aventurança. Porque Deus não está interessado em ficar filosofando com ninguém, não. Ele vem aqui e fala a filosofia do Bhagavad Gita, né? Que não é uma filosofia em si, é uma tentativa de Deus fazer você entender que você tem que se render a Ele. Né? O Bhagavad Gita é a essência dos Vedas. Todas as escrituras dos Vedas, aí Krishna vem e fala o Bhagavad Gita que é a essência. E aí você se rende ao essencial dessa essência, se liberta da ilusão, vive, né, aqui essa vida bem-aventurado, feliz, grato, né? Cada momento da sua vida é cheio de gratidão, porque você está observando, você está conectado com Deus, está observando, está recebendo tudo que você quiser, nível material, nível, né, de inteligência, nível espiritual, tudo está aqui agora, tudo está aqui, Deus aí está te dando tudo o tempo todo. Ele só quer, tudo que ele pede para você dentro do seu livre-arbítrio, é que você mantenha esse fluxo de amor com ele. Porque você é uma parte dele. Você é Krishna em expressão, através de uma individualização energética. E tudo isso faz parte dos passatempos de Deus, né? Esse mundo material, cada um de nós é uma expressão de Krishna fazendo um determinado passatempo nesse mundo, e isso é a parte mística da coisa. Não devemos assim também, né? Quem foi que falou uma vez, a vida não é um enigma a ser resolvido, mas é um mistério a ser vivido. Eu gostei muito dessa frase, né? Quem é isso? Quem é Deus? O que está acontecendo? O que é esse mundo? Aí você fica cheio de perguntas, procura milhões de respostas, mas você não... Mesmo que você tenha as respostas verdadeiras, né? Como é dada, por exemplo, no Bhagavad Gita, no Bhagavata, mas se você não se rende a Deus, fica tudo no plano da teoria, você não vive essa realidade. Compreende? Então você tem que fazer por onde, né?
sei se dá tempo aqui, acho que eu vou ler o significado de Srila Prabhupada, tá? O Senhor aqui explica claramente que esta é a substância de todas as escrituras reveladas. E devemos compreender isto tal qual é ensinado pela Suprema Personalidade de Deus. Devemos lembrar que aqui quem está dando esse significado é um devoto puro de Krishna, de Deus, enviado a esse mundo para nos ensinar. Ok? Nessa era que ele chegou aqui no Ocidente, tá? Então, Srila Prabhupada. Assim poderemos, né, obter inteligência e perfeito conhecimento transcendental. Em outras palavras, compreendendo esta filosofia referente à Suprema Personalidade de Deus e ocupando-se em seu serviço transcendental, todos podem livrar-se de todas as contaminações impostas pelos modos da natureza material. O serviço devocional é um processo de compreensão espiritual. Onde quer que haja serviço devocional, a contaminação material não pode coexistir. O serviço devocional ao Senhor é o próprio Senhor. O serviço devocional ao Senhor e o próprio Senhor são a mesma coisa porque são espirituais. O serviço devocional acontece dentro da energia interna do Senhor Supremo. Certo? Você está na energia externa, mas quando você está agindo em serviço devocional, você está dentro da potência interna de Deus. Isso é a verdadeira liberdade, né? Isso que te torna um sábio, você se posicionar dessa maneira. Afirma-se que o Senhor é o sol, e a ignorância chama-se escuridão. Onde o sol está presente, a escuridão está fora de cogitação. Por isso, onde quer que o serviço devocional esteja presente, sob a orientação apropriada de um mestre espiritual autêntico, a ignorância está fora de cogitação. Todos devem adotar esta consciência de Krishna e ocupar-se no serviço devocional para se tornarem inteligentes e puros. Se alguém não chega a esta posição em que se compreende Krishna e se não se ocupa em serviço devocional, ele não tem a inteligência perfeita. Não importa o grau de inteligência que lhe seja atribuído pelos homens comuns. A palavra anaga, utilizada para dirigir-se a Arjuna, é expressiva. Anaga, ó pessoa sem pecados. Significa que se alguém não está livre de todas as reações pecaminosas, é muito difícil compreender Krishna. É necessário livrar-se de toda a contaminação, de todas as atividades pecaminosas. Aí então pode-se compreender. Mas o serviço devocional é tão puro e poderoso que, pelo simples fato de ocupar-se no serviço devocional, alcançamos imediatamente o estágio sem pecados. Enquanto se está executando serviço devocional na associação dos devotos puros, em plena consciência de Krishna, há certos itens que devem ser completamente eliminados. O item mais importante que se deve superar são as impurezas do coração. A primeira queda é causada pelo desejo de
assenhorear-se da natureza material, de possuir, né, a energia material. Com isso, abandona-se o serviço transcendental, amoroso ao Senhor Supremo. A segunda impureza do coração é que, à medida que aumentamos a propensão a dominar a natureza material, apegamos-nos à matéria e às posses materiais. Isso se chama a luxúria, né? Que é o inimigo pecaminoso que tudo devora, conforme o Senhor Krishna diz no Gita. Os problemas da existência material são devidos a estas impurezas do coração. Neste capítulo, os 5 primeiros versos descrevem o processo de livrar-se destas impurezas do coração. Então vamos estudar esses 5 versos do capítulo 15 para saber como agir, né, de tal forma que não deixemos essas contaminações penetrarem na nossa alma, tá? E o restante do capítulo, do 6º até o último verso, discute Purushottama Yoga, ok? Que é a yoga yoga da pessoa suprema. Purushottama Yoga é o nome do título desse capítulo 15, né? A yoga da pessoa suprema. Então isso é fenomenal, isso é maravilhoso. Com simples entendimento e uma simples tomada de decisão, você ultrapassa imediatamente todos os obstáculos, todas as tentativas de compreender Deus. Todo o mistério é revelado para você, porque quando Deus vem e se revela, significa que você compreendeu tudo quando você compreende quem é Deus e se rende a Ele. E daí você não precisa fazer mais nada, né? Você só fica, como diz assim, cuidando da sua plantinha devocional, limpando sempre as ervas daninhas, né, que possam surgir, que vêm do ego, né, de querer viver uma vida completamente ilusória. E você vai regando todos os dias a sua horta, né, assim, espiritual, a sua plantinha, através do canto do Santo Nome, da leitura do Bhagavatam, de estar ouvindo aulas que estão falando sobre Krishna, né, de estar alimentando com você ir lá reverenciar as deidades no templo, de trocar informações com amigos, de passar essas informações, essa aula passa para outras pessoas, né? Ou pega os assuntos que Prabhupada, os livros, né? Ou vai vender os livros de Prabhupada, vai limpar o templo, vai cozinhar, vai fazer um evangelho, né? um Bhagavad Gita evangelho no seu lar, chama pessoas. Esteja sempre interagindo com esses tópicos mais espirituais para você manter no seu coração essa pureza, essa limpeza constante, né? A gente aqui em Vitória mora num lugar que o pó de minério está sempre entrando pela janela, então você tem que estar sempre limpando a casa, né? Mesmo com as janelas fechadas, o pó de minério entra. Do Tubarão, né? Temos aqui um porto do Tubarão. Então na vida espiritual é assim também. A sua mente, né, ela tem que estar pura, não é o espírito ele é sempre puro e transcendental, mas a sua mente, ela está sempre recebendo impressões externas e de acordo com o seu ego, que isso aí são as impurezas e você tem que estar sempre orando, né, orar e vigiar, sempre observando quando você está dando trela, né, para isso que se chama de pecado, você está indo muito para outras coisas e onde Krishna não está sendo o centro da sua vida, onde o amor não está sendo a expressão da sua existência, né? A gratidão, a alegria, você vai ficar nesse êxtase da sabedoria, porque você é um sábio, você sabe, e você sabe quando você se rende a Deus e vive nele. O resto, toda a inteligência, toda a esperteza, toda a sabedoria, né, que as pessoas comuns aqui classificam como uma pessoa sábia, inteligente nesse mundo, é porque essas pessoas aí, esses rótulos, né, esses valores intelectuais, tudo isso aí é um lixo, repito, aqui é um lixo, não serve para nada. Após a morte você vai esquecer de tudo, vai levar a sua alma, né? De que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma?
Você ser o bonzão do mundo, poderoso, fazendo pactos, acordos assim com forças sinistras para ter fama, poder nesse mundo, ter coisas materiais. Tudo isso aí está te envolvendo em situações infernais. Então saia de tudo isso. Pegue o santo nome de Deus, comece a cantar diariamente, certo? Associe-se com Deus no seu coração. Melhor associação fiel, certa, nunca vai te trair. Deus, Ele está pedindo isso no Bhagavad Gita. Pensa sempre em mim, fica comigo, canta meu nome, né? E aí você vai se tornar uma luz nesse mundo, uma luz de Deus, né? Brilhando, né? E você vai ser muito querido por Deus, Ele fala isso. O devoto é muito querido por mim, por isso que ele quer falar de mim para todo mundo, né? Assim como você gosta de falar de algo que você gosta muito, você gosta de falar para todo mundo, que está tudo maravilhoso, né? O mundo com Krishna, ele é cor-de-rosa. Você vê assim, os modos da natureza agindo e você está fora disso tudo. Mas você está vendo Krishna em tudo, até aquilo que causa o aparente, né? A aparente negatividade ou ações demoníacas, assim, você entende que tudo por trás é Deus trabalhando na mente das pessoas para que elas despertem através dos contrastes, das dualidades. Até o momento que você vai transcender essas dualidades e você vai compreender que o bom e o ruim, o certo, o errado, o pecado, o santo, o pecador, o santo, tudo está no mesmo pacote de aprendizado. Então você para de julgar. Você para de criticar, você para de fazer uma ideologia para algum lado ou para outro, para de torcer para um, para outro. Você simplesmente sai fora desse cinema cósmico, dessa loucura, e vive em Krishna, em amor, e a sua intenção máxima é atingir esse ponto de liberdade completa, né? E conhecereis a verdade, né? A verdade suprema é Krishna. E quando você conhece Krishna, nesse sentido da rendição, em que ele se revela para você, você acorda para a sua natureza transcendental, se situa na posição interna dele, e seu mundo passa a ser um néctar. Não importa se você está nessa forma humana, se está numa forma divina, se está em Deus, você está feliz. Então faça isso, né? Deixa Deus acontecer na sua vida. Ok? Então espero que vocês tenham compreendido essa aula. Essa aula foi muito bacana, me senti muito inspirado. E deixa o coração de vocês conduzir um pouquinho a sua vida, dá permissão a Deus para guiar a sua existência. Porque você é eterno, certo? Seu tempo aqui nesse mundo é muito pequenininho, está acabando. Nós estamos numa era de transição, as coisas estão dissipando, né? E você tem esse conhecimento todo, ok? Um beijo no coração, muita luz, muito amor. Que Deus abençoe todos vocês. Haribo!